Olá, tudo bem, meus irmãos e irmãs? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Nascimento. Esse vídeo está sendo feito no meu canal, na minha página de Facebook, Fernando Nascimento. Eu tenho 35 anos, eu sou casado com a Vanessa Moscoso. A Vanessa é nascida na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nós nos conhecemos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Nos casamos na paróquia Santa Cecília, em Porto Alegre. E no ano de 2014 nos mudamos para Valinhos, interior de São Paulo, próximo a Campinas, onde desde então a gente reside e eu trabalho junto com o padre Eduardo Dougherty, um missionário jesuíta que trouxe a renovação carismática católica ao Brasil, fundou a Associação do Senhor Jesus e a Rede Século XXI. Eu trabalho aqui. Eu tenho 5 filhos: o Rafael, de 6 anos, a Maria Fernanda, de 5, a Maria Isabela, de 4 anos, o Daniel, de 2 anos, vai fazer 3 agora em janeiro, e a Maria Cecília fez 1 ano ontem. São 5 filhos. Destes meus 5 filhos, 3 deles são autistas. Eles têm o transtorno de espectro autista. O Rafael, meu primeiro filho, a gente diagnosticou o autismo dele com 3, quase 4 anos. Percebemos que ele não falava primeiro, e depois fomos descartando, né, algum tipo de deficiência auditiva, exames neurológicos e por aí vai, até irmos eliminando possibilidades e chegarmos ao diagnóstico do transtorno de espectro autista. Até hoje, o meu filho Rafael, ele fala muito pouquinho, palavras soltas, ele não constrói uma frase, né? E é uma criança muito doce, muito amorosa. Ao mesmo tempo, o autismo atrapalha muito, porque às vezes ele não consegue expressar o que ele quer, então ele chora, grita muito e por aí vai. Nós passamos momentos bastante difíceis. Nessa madrugada eu fiquei com ele acordado a madrugada inteira. Ele vomitava muito, tudo porque comeu alguma coisa que não lhe fez bem e ele era um tanto quanto difícil tentar entender o que estava acontecendo, né? Depois dele veio a Maria Fernanda. A Maria Fernanda não tem o transtorno de espectro autista, é uma criança bastante normal, muito linda, uma grande bênção de Deus, porque ela é hoje a grande terapeuta dos irmãos dela, né? É ela que brinca com o Rafa, com a Maria Isabela, com o Daniel, com a Cecília. Ela é a grande terapeuta, né? Trata eles sem nenhum tipo de diferença e ajuda no desenvolvimento deles de modo muito grande. Depois dela veio a Maria Isabela. E a minha menininha Maria Isabela, quando ela tinha 1 ano de idade, eu tenho vídeos dela cantando, né? E desenvolvendo normalmente. Mas de repente, do nada, minha filha emudeceu, parou de falar e começou a regredir. E aí nós fomos ver também o diagnóstico, né, do transtorno de espectro autista. No caso dela, com essa nítida regressão. No caso dela, com essa nítida regressão, né, que aconteceu. E hoje ela está conseguindo superar, ela consegue construir frases, ela já consegue entender o que está acontecendo ao seu redor. A escola ajuda muito, né? O convívio, tudo isso tem feito ela progredir muito. Depois dela veio o Daniel, meu filho, que
também diagnosticado com transtorno de espectro autista. Talvez o Daniel ainda é muito pequenininho, né? Mas o dele é assim, tem mais estereótipos, ele tem mais dificuldade para perceber ao seu redor, o que está ao seu redor. Ele tem mais, é uma série né, de situações que o Daniel vive, né? Comandos muito simples que ele não tem, às vezes, condições de compreender. E aí, por último, nasceu minha filha Maria Cecília, que, pela graça de Deus, temos percebido, acho que assim como a Maria Fernanda, também não vai ter nada de transtorno de espectro autista. A gente está percebendo os sinais e tudo isso e vendo uma criança verdadeiramente normal. Eu queria partilhar tudo isso hoje com vocês, porque quando eu vim para cá, em 2014, junto com a minha esposa, nós tomamos uma série de decisões. Eu conheci a minha esposa Vanessa num momento assim de virada na minha vida. Eu estava voltando para Cristo depois de um período de bastante dúvidas, inconstâncias, de luta, né? De infidelidade a Cristo. E eu a conheci em 2012. Né? E eu estava voltando naquela época, eu já estava voltando a caminhar com o Senhor, com as minhas inconstâncias, mas voltando a caminhar com o Senhor. E a Vanessa tinha acabado de ter o seu encontro com o Senhor também. Então nós nos encontramos no grupo de oração em São Leopoldo. E ali começamos a namorar até nos casarmos em 2013. Então assim era foi um momento no qual nós nos encontramos muito especial. E quando a gente veio para cá, para Valinhos, em 2014, a Vanessa renunciou tudo que tinha. Renunciou o trabalho dela, não conseguiu fazer um acerto, né? Ela teve que pedir a demissão, ela não foi mandada embora. E nós viemos para cá, nós deixamos os nossos melhores amigos para trás, deixamos a proximidade da família dela, né? Porque o irmão, a cunhada, a sobrinha, os amigos que eram como uma grande família, ficaram no Rio Grande do Sul. Eu também tinha muitos amigos no Rio Grande do Sul. E nós viemos para cá, onde nós não temos nenhum parente. Assim, os nossos grandes amigos ficaram lá. E nós começamos uma vida nova aqui. E desde que a gente chegou aqui, o Senhor nos reservou alegrias imensas com o nascimento dos nossos filhos, né? O meu sogro e a minha sogra moram comigo, nos ajudam. E também aqui o Senhor nos reservou cruzes. Cruzes. O Senhor nos reservou passar por grandes dificuldades. E a gente foi desafiado em todo momento a continuar crendo na providência, tendo a esperança contra toda a esperança. Fomos desafiados durante todo esse período que nós viemos para cá. Eu me recordo, irmãos, e é isso que me sustenta. Eu me recordo que quando eu tinha 12 anos de idade, era uma sexta-feira à noite, eu pedi aos meus pais para eu não ir para o grupo de oração, porque eu queria ficar em casa. Eles não compreenderam, relutaram, mas depois aceitaram. E assim que eles saíram, eu preparei um altar, abri a Bíblia
acendi uma vela, lembrando do dia do meu batismo. Acendi a vela da fé. Apaguei todas as luzes da casa. Recitei o terço. E ali eu comecei a rezar como eu havia aprendido a rezar na renovação carismática católica. Louvor a Deus, comecei a louvá-lo, adorá-lo, e comecei a dizer a ele que eu queria dar a ele a minha vida. Eu queria dar a ele a minha vida. Tinha 12 anos de idade. O que eu experimentei naquela noite é o que me faz levantar até hoje. E nos momentos mais escuros da minha vida, nos momentos de afastamento da fé que eu tive, de incoerências, de pecados, era a lembrança do Deus que eu conheci naquela noite, quando eu tinha 12 anos, que me fazia voltar a Cristo sempre. Todas as dificuldades que eu tive, quando eu lembrava daquela noite, ela me ajudava a ver a face de Deus e voltar para Deus. Eu passei momentos bastante sombrios de pecados e dores. Eu tenho, inclusive, um vídeo no YouTube onde eu dou detalhes disso, do que eu estou falando. Né? E eu hoje queria dizer para os irmãos que é necessário que a gente não permita que o sofrimento da vida endureça nosso coração. O sofrimento, ele é salvífico, ele pode ser redentor, mas o sofrimento também pode ser condenatório. Quando você olha para o Calvário, você vê 3 cruzes. Você vê a cruz do Senhor Jesus, o Redentor. Você vê a cruz de Dimas, também chamado de bom ladrão, e você vê a cruz do mau ladrão, que escarnece. Nós temos 3 cruzes, o mesmo suplício, o mesmo lugar, a morte chegando a eles no mesmo momento ali. O sofrimento para Dimas se torna redentor. O sofrimento por cara que está na outra cruz é condenatório. O sofrimento, ele pode ser uma âncora que te leva para Deus, ou ele pode endurecer o seu coração, encher você de amargura, de raiva, de dor, de revolta e ser condenatório. E aí nós somos os mais dignos de lástima, sabe por quê? Porque além de termos passado uma vida terrível na terra, ainda vamos amargar uma eternidade de condenação. Eu vim aqui hoje dizer, irmãos, para vocês, uma partilha. E eu dizer para que eu queria convidar você a voltar a Cristo. Jesus nunca prometeu uma vida sem cruzes, sem o sofrimento. Ele só prometeu que estaria conosco, que não nos deixaria sós. E é necessário nós descobrirmos Ele. Eu, olhando para os meus filhos, porque muitas vezes a gente fica, né? Muitas vezes, irmãos, a gente fica nessa busca. O que Deus tem?
Qual é a minha missão? Qual é a minha vocação? O que Deus quer de mim? Qual é o grande projeto de Deus na minha vida? Qual é o grande propósito na minha vida? O grande propósito na minha vida, qual é o grande sonho de Deus para mim? O grande sonho de Deus para mim é que eu seja o esposo da Vanessa, o pai do Rafael, o pai da Maria Fernanda, da Maria Isabela, do Daniel e da Maria Cecília. O grande sonho de Deus para mim é que eu exerça o meu trabalho profissional, até quando Deus permitir e do melhor modo possível. E enquanto eu ficar postergando a minha entrega a Deus, esperando o grande sonho que um dia há de chegar, e não viver o momento presente, eu vou continuar postergando, eu vou continuar amargando. E enquanto você não fizer isso, não entender que o grande sonho de Deus para a sua vida é o que está acontecendo com você hoje, é o que você tem ao seu redor, são as pessoas que estão ao seu redor, a sua comunidade agora. Enfim, me perdoem, eu só hoje quis vir aqui abrir o coração, só hoje eu quis vir aqui compartilhar com vocês. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7 diz que nem as correntes, das grandes águas vão poder apagar o amor. Nada poderá apagar o amor. A luz pode enfraquecer e apagar. Mas nada vai poder apagar o amor. E sabe, eu queria muito poder estar viajando o Brasil para pregar. Porque eu fiz muito isso. Gostaria de estar pregando encontros, retiros, como eu sempre fiz. Mas nos últimos anos eu não pude mais fazer isso. Porque eu não posso me ausentar da minha casa. Né? E às vezes isso me trouxe dor. Eu preciso confessar. Até eu olhar um dia para o Rafael, enquanto eu estava voltando da padaria, e ver que o Jesus que eu queria amar estava segurando a minha mão ali. O Jesus que eu queria servir estava segurando minha mão, enquanto na outra mão eu segurava uma sacola de pão. Ele estava ali do meu lado e eu não percebia. Eu queria um microfone, talvez, Um microfone. A gente gosta tanto de microfone, E Jesus estava ali segurando a minha mão. E está lá me esperando em casa agora e eu estou aqui. Mas o Espírito Santo mexeu no meu coração porque eu acho que tem alguém aqui precisando ouvir essas coisas. Então eu vim partilhar. Eu prometi para minha esposa que ia chegar às 7h30, já são 7h35, então eu vou terminar. Porque Jesus está me esperando lá em casa. E eu não vou deixá-lo esperando, Eu vou para lá. Eu queria pedir a você, não resista mais, volte a Cristo hoje. Não deixe o sofrimento te amargurar e roubar de você a fé. Sobretudo a esperança cristã, a esperança do céu, a esperança da glória de Deus. É muito engraçado, Nós carismáticos, nós somos chamados de sentimentalistas, que nós temos uma fé puramente sentimental. Eu vou dizer a você que
pelos sentimentos, eu estaria muito longe de onde eu estou hoje. A minha fé está ancorada na revelação, ancorada na igreja, ancorada em Cristo. Deus abençoe a todos. Estou indo embora. Um grande abraço.